Bom dia, pessoal. Depois da gente ver essas crianças e da prece do seu Anésio, eu tenho certeza que os nossos corações estão abertos para receber aquelas bênçãos que Jesus está sempre nos enviando. Que a gente possa guardar essas bênçãos durante todo o dia. As crianças não choraram, vocês perceberam? Todas elas estavam calmas, né? Sorrindo, sorridentes, e é bacana a gente ver essa integração, essa participação dos pais e das crianças numa casa espírita. Eu sempre agradeço o convite, viu, senhor Anésio? Eu me sinto muito bem aqui, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, mais uma vez, sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sempre traz as lições evangélicas, porque para o público que vem aqui aos domingos, aos sábados, tem que ser passada uma mensagem evangélica. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente sempre fala que o Espiritismo tem 3 vertentes, tem 3 segmentos. Suas ideias, os seus princípios podem ser abordados do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico e do ponto de vista religioso. Então nós dizemos que o Espiritismo é uma doutrina filosófica de base científica com consequências morais. E o assunto que nós trouxemos para vocês hoje é um assunto que é um pouco intrigante, às vezes até deixa a gente em dúvida. É sobre a fé. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Algumas traduções trazem a fé remove montanhas, é a mesma coisa, a fé que transporta montanhas. E a gente vai falar um pouquinho sobre crença também. Se a gente for procurar no dicionário, gramaticalmente, fé e crença aparecem como coisas similares. Mas com o passar do tempo e o uso da palavra de uma forma diferente, às vezes elas vão adquirindo uma conotação própria e diferente. Então a gente vai tentar trazer para vocês essa diferença. E Kardec sempre coloca nos seus escritos, nos seus capítulos, uma passagem evangélica. O seu Anésio falou muito bem na prece que a gente tem que procurar colocar em prática aquilo que a gente aprende. E o Evangelho está ali. As lições estão ali no Evangelho. E o subtítulo do Evangelho, eu sempre gosto de enaltecer esse subtítulo. O título do livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. O subtítulo, As Máximas do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas coisas do cotidiano. Nós temos que transformar essa lição em prática. E a primeira mensagem evangélica que Kardec tirou dos evangelhos e trouxe para esse capítulo, vocês vão conhecer, vocês vão lembrar muito bem. Antes de passar a passagem, a gente vai trazer algumas definições para tentar explicar o que é fé e o que é crença. Como é que está no Aurélio a definição de crença? É um substantivo feminino e a primeira coisa que aparece é o ato ou efeito de crer. Simples. O segundo, fé religiosa. Então nós vamos trabalhar um pouco esse assunto da crença como fé religiosa. E o terceiro, uma convicção íntima. Eu acredito que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho fé, eu tenho crença que eu vou conseguir. É uma convicção íntima. Olha o que aparece agora quando o Aurélio passa para definir a palavra fé. Também um substantivo feminino. Crença religiosa ou em valores espirituais. É a mesma coisa que estava lá, uma fé religiosa. Então, gramaticalmente, é a mesma coisa. Conjunto de dogmas que constituem um culto. O Aurélio define fé como dá essa definição para a fé. A primeira das virtudes teologais. Quem veio do catolicismo, quem conhece o catolicismo, os católicos têm uma mensagem de Paulo, em uma de suas cartas, que ele fala que as 3 virtudes principais para o homem conquistar a salvação. A primeira das virtudes é a fé. As outras 2, vocês sabem quais são ou não? As 3 virtudes teologais do catolicismo: a fé, a esperança e a caridade, que alguns traduzem como amor.
Nós não vamos falar disso hoje, e Kardec menciona essas três virtudes nesse capítulo. Firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. Isso também é fé. Eu assumi um compromisso, eu tenho uma promessa, então eu tenho fé, que eu tenho uma convicção de que eu vou cumprir com isso que eu prometi, que eu assumi. Crença e confiança é aquela convicção íntima que apareceu na definição de crença. E o último é quando você vai no cartório e tira um documento, o que o cartorário escreve no final? O testemunho é verdade e dou fé. Então ele é uma força em juízo, força pública. Eu trouxe essas definições para que a gente possa fazer essa comparação mais para frente. Vamos agora ver o que a passagem evangélica nos diz. Está em Mateus e o texto é o seguinte: depois que Jesus veio para onde estava a multidão, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe disse: Senhor, tenha piedade do meu filho. Ele é lunático e padece muito. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. Eu já o levei para os seus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Tragam o menino até aqui. E Jesus abençoou o menino, e dele saiu um demônio. E desde aquela hora o garoto ficou curado. Os discípulos então lhe disseram: Mestre, por que nós não podemos lançá-lo fora, lançar o demônio fora? E Jesus respondeu: por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então essa passagem ela tem várias coisas para a gente comentar. A primeira delas é a reação de Jesus a hora que ele fica sabendo que a pessoa levou a criança para ser curada pelos apóstolos, e os apóstolos não conseguiram curá-lo. Ele fala, a tradução aqui diz, geração incrédula e perversa. Tem algumas traduções que trazem, raça incrédula. Eu não consigo imaginar uma postura agressiva de Jesus. Jesus sempre foi pacífico. Então essa expressão para mim é mais de tristeza ao ver que ele estava ensinando os apóstolos e os apóstolos ainda não tinham conseguido assimilar tudo aquilo que ele falava. Alguém aqui conhece um grão de mostarda? Já viram? Sabe o tamanho? Eu sou sincero para vocês, eu nunca vi o grão de mostarda. E a gente vai perguntar, esse grão aí é o mesmo daquele que a gente passa no ketchup, no sanduíche? Passa no... É o mesmo. A mostarda é uma planta, né? Olha o tamanho dela. Aí vocês têm uma noção do tamanhinho dela. É uma planta da família das brássicas, Brassicácea. A mesma do repolho, da couve, do rabo, do nabo, do rabanete. E é o tamanho da árvore que pode chegar. Né? E ela é plantada numa condição de menor altura para facilitar a colheita dos grãos. Então, esse é o grão de mostarda. Jesus usava as coisas do cotidiano para trazer as suas lições. Então, todo mundo lá conhecia um grão de mostarda. Todo mundo sabia o tamanho que era um grão de mostarda. E ele dá como exemplo, como símbolo da pequenez da nossa fé, a menor semente que eles tinham. A fé nossa era muito pequena. É uma expressão. E muita gente leva ao pé da letra. Né? Os apóstolos perguntando para Jesus, por que nós não conseguimos tirar o demônio daquela criança? É por causa da vossa pouca fé. Primeira coisa que o capítulo 19 traz, então, é o poder da fé. O que é fé, né, para nós? Como é que a gente manifesta a nossa fé? Primeira coisa é através do pensamento. É um influxo magnético que nós temos, emitindo um pensamento em direção a alguma coisa. E junto com esse pensamento vem a vontade, que é o nosso sentimento. Onde é que vocês acham que uma oração tem mais força? Falei aqui há 2 semanas atrás alguma coisa sobre prece.
E a gente viu que a prece também tem a ver com pensamento e com vontade. Onde é que a vontade é mais forte? Quando a gente faz uma oração e essa oração vai para a espiritualidade. Normalmente nos hospitais, onde as pessoas estão um pouco mais sentidas, um pouco mais sensibilizadas com o problema que elas estão vivendo, então elas emitem aquela oração com muita vontade e o pensamento vai longe. Então, fé tem a ver com pensamento e com vontade. O que Jesus dizia com aquela frase: se vocês pedirem para essa montanha sair daqui para lá, ela se move. Muita gente leva ao pé da letra e fica esperando espetáculos, fica esperando movimentações. Eu não consigo movimentar a montanha, mas eu consigo movimentar uma cadeira, eu consigo movimentar uma mesa. Olha como eu sou forte. E a pessoa fica achando que Jesus ia pegar a montanha e ia mudar de posição. A nossa fé não vai mudar as leis divinas, as leis naturais. Ninguém vai derrogar as leis divinas só por causa de um desejo, de uma ambição que tenha. Então nós temos que interpretar bem o que Jesus quis dizer com transportar uma montanha, remover uma montanha. Que montanha é essa? A gente tem que trazer essa expressão não para o material, mas para o interior. As montanhas são os problemas que nós trazemos dentro de nós. A montanha do nosso orgulho, a montanha do nosso egoísmo, a montanha da nossa má vontade em querer fazer o bem, em querer ajudar. Então, nesse aspecto, a montanha é muito mais uma coisa moral do que material. Então, essa é a montanha que a nossa fé vai remover, vai fazer com que a gente mude a montanha do nosso orgulho. Kardec fala também nessa primeira parte da fé, do capítulo A Fé que Remove Montanhas, que a fé é sempre calma, ela transmite uma confiança. A pessoa que está nervosa, a pessoa que está gritando, que está em desespero, ela não tem fé em mais nada, ela perdeu a fé. Ela não acredita que alguma coisa possa melhorar, que alguma coisa possa ir bem. Ela está em desespero. E quando você tem essa fé sincera, você tem tranquilidade, você não se desespera. E Kardec dá um alerta também nessa parte do capítulo, pedindo para que a gente não confunda fé com presunção. Muita gente se acha e joga tudo em cima desse achismo. É o orgulho falando mais alto. E muitas vezes tem uma presunção de que é superior ou que pode conseguir alguma coisa que nem sempre vai conseguir. Então junto com esse sentimento de força, de vontade, de pensamento, de confiança, um pouco de humildade sempre está acompanhando a questão da fé. Reconhecer que Deus é o nosso Criador, é o nosso provedor, é a misericórdia divina, e a gente reconhecendo isso é um exercício de humildade. Vamos para a segunda parte. Vimos o primeiro, que é o poder da fé. Eu morei em Presidente Prudente, e lá existia um centro que o título era O Poder da Fé. Centro Espírita Poder da Fé. Foi fundado em 1921. Mais de 100 anos de história, de trabalho, um centro muito legal. É raro ver centros centenários aqui no Brasil. E aquele era um centro onde eu trabalhei, onde eu aprendi bastante, e eu sempre gosto de lembrar desse centro quando eu falo esse assunto. A segunda parte de Kardec, no capítulo 19, fala da fé religiosa, que é o que nós vamos falar um pouco hoje. Condição da fé inabalável. A fé religiosa, ela é inata, ela nasce com a gente. Da mesma forma que nós reconhecemos a existência de Deus, nós reconhecemos esse relacionamento com a divindade. Então nós acreditamos em Deus, mesmo que a gente diga, eu sou ateu. Então a fé, ela nasce com a gente, é uma característica nossa. Fé não se impõe. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje também. Ninguém pode chegar aqui e falar, você tem que acreditar nisso porque é assim que é o certo. Fé não se impõe, principalmente a fé religiosa.
temos que ter cuidado, Kardec também alerta, para o excesso de fé religiosa. Quantos exemplos e quantas coisas estão acontecendo no mundo hoje, porque muitas pessoas exageram na sua fé, ou melhor, exageram na sua crença, acreditando que aquele postulado, que aquela ideia é melhor, e acaba cometendo muitas atrocidades em nome de Deus. Isso a gente vai ver também um pouco aqui, falar um pouco da história. E Kardec fala da fé cega, que é aquela fé que não tem análise nenhuma, simplesmente recebeu e falou, e sobre a fé raciocinada. E toda vez que vocês estiverem no centro espírita e for falar de fé, vocês vão ver essa frase que é muito conhecida no meio espírita. Está nessa parte do capítulo. Fé inabalável, vejam que o título ali do número 2 é fé, condição da fé inabalável. O que é uma fé que não se abala, que não se aflige, que não muda? É aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, eu tenho que colocar um pouco de razão. Aí a gente até brinca um pouco e fala, qual a razão que Kardec teve para fazer essa frase? Nós vamos ver isso hoje. Como é que é a nossa fé? Ela é cega ou ela é raciocinada? Vamos ver por que Kardec colocou essa frase, nos estimulando a usar um pouco da razão, da inteligência na questão da fé. Quando a gente analisa a história, a gente vê que existem várias religiões. O próprio cristianismo, o hinduísmo, budismo, taoísmo, islamismo, todos eles tiveram um conjunto de ideias, um conjunto de informações e de conhecimento, e eles nos foram transmitidos. Olha, está aqui o pacote para você. As ideias estão aqui. Nós recebemos essa informação. E todas as suas autoridades de cada religião, no caso de Jesus, né, no caso do cristianismo é Jesus, no caso do islamismo é Maomé, no caso do budismo é Buda, eles não escreveram. Ninguém deixou nada registrado e escrito. Ninguém deu fé, ninguém foi um testemunho daquele. Foram seguidores que pegaram aqueles ensinamentos e passaram. Sócrates não deixou nada escrito. Quem deixou foram seus seguidores, Platão e outros. Maomé não sabia ler e escrever. Ele entrava em transe, recebia as mensagens e os seguidores escreveram o Alcorão. Então todo mundo tem um pacote de informações. Durante o transcorrer da humanidade, passando o tempo, essas informações vão sendo interpretadas e vão sendo adequadas às situações. E muita gente interpreta de forma diferente. E o catolicismo, eu vou falar um pouco mais, falando da história, que apareceu 3 séculos depois de Jesus, ele fez uma associação com o governo do Império Romano. E o catolicismo interpretou as lições de Jesus de uma forma um pouco ao pé da letra, muito rígido. E como teve uma participação judaica nessa criação do cristianismo, veio também uma intolerância religiosa. A maioria das religiões diz que está com a verdade, ela é dona da verdade. E por isso mesmo briga por essa verdade, e os outros são mentira. Os outros não servem, o que serve é o meu pacote. São as minhas ideias e aquilo que está naquilo que eu acredito. A Bíblia é um conjunto de informações. E Deus nos deu a inteligência, e nós temos que usar a inteligência para interpretar aquilo que está lá. Durante toda a Idade Média, que é também conhecida como Idade das Trevas, você não podia contestar as ideias do catolicismo. Durante 1260 anos, nós tivemos... Veja bem, eu não estou fazendo uma crítica a ninguém, tá? Estou contando uma história. Isso aconteceu. Durante 1260 anos, as pessoas que tinham uma ideia diferente, que queriam apresentar uma posição diferente, eles não podiam. Eles eram considerados hereges, feiticeiros ou demônios. Tinha que seguir aquilo que a igreja falava, que era a verdade absoluta.
A igreja se considerava o representante oficial de Deus aqui na terra. Existe uma famosa frase em latim, credo que é absurdum. Você tem que acreditar mesmo que você não entenda. Você tem que crer mesmo sendo uma coisa sem sentido. Era uma coisa que era forçada. Eu conheço gente hoje em dia que fala assim para mim: eu não vim aqui para contestar, eu não vim aqui para refletir. Hoje em dia, você imagina isso há 1500 anos atrás. Essa frase, ela foi atribuída a Santo Agostinho, e alguns estudiosos atribuem a um pensador anterior a Santo Agostinho, Tertuliano de Cartago. Provavelmente Santo Agostinho puxou a ideia desse outro pensador. E Santo Agostinho é um dos pilares do pensamento católico. E Santo Agostinho tem uma passagem interessante, que ele estava querendo explicar a Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade. Como é que a igreja falava que existiam 3 deuses em um só? Era uma coisa complicada de se entender. E Santo Agostinho queria explicar todos aqueles mistérios que eram oferecidos para ele. E tentando explicar, meditando, ele foi passear na praia. E chegando na praia, se esforçando para entender esse mistério da Santíssima Trindade, ele vê uma criança. Uma criança loira, de cabelos encaracolados. E essa criança fez um buraco na praia, e ela ia no mar, pegava a água e jogava no buraco. Pegava a água numa canequinha e jogava no buraco. Santo Agostinho ficou intrigado e perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou jogando a água do mar nesse buraco. Ele falou: mas isso não pode ser. Não, pode sim. O menino foi lá, pegou água e jogou no buraco. Mas você vai jogar a água toda do mar nesse buraco? Ele falou: sim, eu vou jogar toda a água do mar nesse buraco. Santo Agostinho falou: isso é impossível. E o menino virou para ele e disse: é mais fácil eu jogar toda a água do mar nesse buraco do que entender o que é a Santíssima Trindade. Essa foi a forma que Santo Agostinho encontrou para que a gente creia, mesmo que não tenha sentido. Você tem que crer porque está escrito. Então vejam a que ponto chegava a imposição. E a gente sabe que fé não se impõe, e a igreja queria impor a sua fé. Quantos casos nós tivemos de prisões, de mortes, de fogueiras, de pensadores que queriam expor a sua ideia de uma forma, que não acreditavam naquilo que era o postulado, e a imposição vinha forte. Foi criada, inclusive, a Inquisição. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Galileu Galilei. Ele era um cientista, era religioso e era cientista, e ele descobriu, pelas suas pesquisas, pelo seu trabalho, que a Terra girava em torno do Sol. E aquilo para a igreja era uma heresia, porque para a igreja a Terra era o centro do universo e todos os astros giravam ao redor da Terra. E quando ele fala uma posição científica de que o Sol girava em torno da Terra, aquilo era uma afronta às ideias que estavam ali. Ele foi julgado pela Inquisição e, para não morrer queimado, ele disse: se vocês querem que o Sol gire em torno da Terra, então tá bom, eu concordo com vocês, aí eu não sou morto. Saiu do julgamento, ele disse: mas que a Terra se move, é a Terra que se move. Ele só não quis aceitar para não morrer queimado. E vejam bem, o que significa a palavra herege, heresia? Ela vem do grego. Uma palavra grega, heréticos, que significa justamente escolher. Sócrates e os filósofos gregos, eles apresentavam uma ideia e falavam: eu acho que a minha ideia é essa. Vinha um outro pensador e disse: olha, eu não concordo muito com você, eu acho que é assim. Muito bem, você tem o direito de pensar de forma diferente daquela que eu penso. Você pode escolher, você tem o direito de escolher. Com o domínio do Império Romano sobre a Grécia,
O Império Romano levou toda a mitologia grega, toda a religiosidade grega, mas levou também outras coisas, inclusive a intolerância religiosa. Aquela intolerância de dizer que eu sou o melhor, eu sou o império, vocês têm que trabalhar da minha forma, do meu jeito, foi mantida com o Império Romano e com o catolicismo. Criou-se então dessa forma um litígio, uma briga muito grande entre ciência e religião. As pessoas que pensavam, os filósofos, os pensadores, os cientistas, começaram a abominar a religião e criou uma aversão às coisas religiosas. Com a Revolução Francesa, tivemos o renascentismo, que valorizava as coisas do homem, tivemos o iluminismo e tivemos a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o lema era liberdade, igualdade e fraternidade. A partir da Revolução Francesa, não houve mais nenhuma morte pela Inquisição na França. Inclusive, alguns padres foram mortos pelos revolucionários, em tamanha era a aversão à questão religiosa que existia. E, como a ciência estava crescendo, os cientistas e pensadores agiram da seguinte forma: você me bloqueou, você me privou durante 1000 anos, agora eu vou dar o troco. Agora é minha vez, agora eu estou em alta, e os cientistas começaram a menosprezar e a relegar a religião ao segundo plano. E começaram a atacar a religião. Você está falando que acontece milagre? Então me prova. Então mostra para mim que isso é verdade. Olha o pensamento aí agindo sobre uma ideia colocada, uma ideia recebida. Allan Kardec, escrevendo os postulados do Espiritismo, foi seguido por um francês muito conhecido no meio espírita, Leon Denis. E em um de seus livros, Depois da Morte, olha o que o Leon Denis escreve sobre razão e ciência. A razão humana é um reflexo da razão eterna, da razão divina. É Deus em nós, como disse Paulo. Veja que ele já começa a associar aqui a razão, a ciência, à religião. Ele usa uma expressão religiosa de Paulo, de São Paulo, explicando por que a razão existe. Querer substituir a razão pela fé é ignorar que ambas são solidárias e inseparáveis, que se consolidam e vivificam uma à outra. A união de ambas abre ao pensamento um campo mais vasto, harmoniza nossas faculdades e traz-nos a paz interna. Ou seja, eu pensando e eu sentindo, eu consigo me equilibrar. Então, razão e ciência têm lugar no nosso coração, na nossa vida, tranquilamente. E eu falei no começo que o Espiritismo tem 3 vertentes: filosofia, ciência e religião. Uma não dispensa a outra, uma não despreza a outra, pelo contrário, elas se harmonizam. Vimos a parte 1, a parte 2, e vamos ver agora a parte 3. Quando a gente fala em razão, foi por isso que Kardec colocou aquela frase, tá? Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então Kardec queria que nós usássemos a nossa inteligência, que nós aplicássemos essa ferramenta que Deus nos deu. Eu tenho que usar os recursos que me foram oferecidos, e a inteligência é uma delas. Então, eu tenho um pacote de informações no Evangelho. A biblioteca do centro está cheia de evangelhos. Eu vou ter que analisar. Nós recebemos, como eu falei no começo, todas essas informações, todo esse conhecimento. Isso é crença. Receber esse pacote, receber esse postulado, todos esses escritos, eu acredito naquilo? Sim. Agora você vai usar a sua inteligência e pensar: para que serve? O que eu vou fazer com isso? Continuando a questão da fé, no capítulo 19, Kardec apresenta a parábola da figueira seca. Algumas traduções trazem a figueira estéril. Em outro dia, saindo de Betânia, Jesus teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou, nada achou,
senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando a árvore disse: nunca, jamais alguém coma fruto de ti. No outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então Pedro disse para Jesus: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus lhe disse: tenham fé em Deus. Em verdade afirmo que tudo o que disser a esse monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo disser sucederá, ele o verá cumprir dessa forma. Mais uma vez, uma frase que a gente tem que tentar entender. Jesus amaldiçoou alguma coisa? Eu não consigo ver essa figura de Jesus agressivo. Então, nesse capítulo, nós temos duas passagens onde as pessoas interpretam uma agressividade, uma violência de Jesus que não é compatível com o seu amor, com a sua mansidão, com a sua maneira tradicional de ser. Tem uma outra passagem que nos traz também essa visão agressiva de Jesus. É a expulsão dos vendilhões do templo. Tem algumas imagens que a gente vê nos livros, Jesus com um chicote na mão, com uma cara brava. Jesus não amaldiçoou a figueira. Jesus sempre aproveitava os momentos, as oportunidades para apresentar lições aos seus apóstolos, aos seus seguidores. O que ele quis dizer então com essa... pedindo para que a figueira secasse? A árvore nasceu, estava ali para nos dar alguma coisa. Madeira, sombra, mas principalmente frutos. A figueira é uma árvore pequena. E ela teria que dar frutos, e ela não deu frutos. Então, se ela não cumpriu com a sua missão, com a sua atribuição, para aquilo que ela foi criada, ela não tinha mais função, ela deveria ser secada. Não tem função, tira. Não é bem assim, né, gente? A gente sabe que não é isso. Mas Jesus quis trazer essa lição. Então, a figueira seca era uma forma de mostrar aos seguidores que todos nós temos uma função, temos uma atribuição, temos uma habilidade. E temos que ter fé para usar essas habilidades. Temos que ter essa vontade, que eu falei no começo, para que a gente use essa nossa habilidade, essa nossa capacidade em benefício do próximo e em melhoria da vida. Esse é o primeiro objetivo da parábola da figueira seca. Mostrar que devemos ser úteis e produtivos. Quantas pessoas têm o dom da mediunidade e se acomodam, não querem exercer, têm medo, não têm fé naquele talento, naquela habilidade. Vamos ter fé em Deus, vamos colocar as nossas habilidades, as nossas capacidades em benefício, em trabalho. O Brasil talvez seja o país que se diz mais cristão do mundo. Católico é o maior número de católicos do mundo, e é cristão. E qual é a mensagem do Cristo? O que está no nosso pacote, nos nossos ensinamentos espíritas? Quais são os princípios espíritas? Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E um país que se diz cristão tem uma sociedade extremamente desigual, extremamente violenta, pobre, muita gente vive na miséria, não tem nada de cristão na nossa sociedade se a gente for analisar. Então, uma coisa é você falar que faz, uma coisa é você ter uma crença, outra coisa é você transformar essa crença numa atividade produtiva, numa atividade que seja benéfica para todos. E no meio espírita não é diferente. Quando eu estava falando das histórias, das religiões, a gente viu que muita gente interpretava os ensinamentos, os postulados de cada religião de forma diferente. E cada um interpretava a sua maneira. Todo mundo sabe da história da reforma no meio cristão. 2 alemães, Martinho Lutero, 2 alemães não, um alemão e um inglês, fizeram um protesto. João Calvino e Martinho Lutero, nomes aportuguesados, tá? Se rebelaram contra a igreja. Eu
eu não concordo com isso que você está falando. Criou cisões. Eu penso de forma diferente. E até hoje nós temos brigas, e brigas sérias, entre católicos e protestantes. Vejam a Irlanda do Norte. Né? A pessoa pensa de uma forma diferente, não aceita, então, de acordo com a interpretação que você dá, de acordo com a ideia que você tem, você apresenta essa ideia. Você está usando a sua inteligência, está usando o seu raciocínio. No meio espírita também não é muito diferente. Nós tivemos no começo do espiritismo um pensador chamado Roustan, francês. Ele apresentava algumas ideias. E muita gente quis associar o que o espiritismo falava com as ideias de Roustan. E criou-se o roustanguismo, ou qualquer coisa parecida. Era uma cisão. Bezerra de Menezes, famoso espírita, médico, presidente da Federação Espírita, ele quis, tanto encarnado como desencarnado, fazer um processo de unificação do espiritismo. Até hoje não existe. As federações espíritas, cada uma chega e fala assim, no meu estado é assim. Mas no meu é diferente. Quantas vezes a gente escuta a expressão, lá no meu centro não é assim não. Aquele centro age de uma determinada maneira. O meu age de outra forma. O que é isso? É o personalismo aparecendo. Eu acho que dessa forma é melhor. E eu vou fazer do meu jeito. Então, mesmo dentre os espíritas, há muito recurso, há muita habilidade ainda parada, ainda acomodada. E nós precisamos transformar essas habilidades em trabalho e em resultado. O apóstolo Tiago, um dos seguidores, um dos 12 apóstolos, tem uma passagem interessante que ele conversa com Jesus, e ele chega para Jesus falando da fé, e ele diz assim, mestre, eu acredito que existe um Deus único. Naquela época ainda havia uma briga grande entre monoteísmo e politeísmo. E Tiago chegou para Jesus achando que estava moderno, que estava atualizado. Eu acredito no único Deus. E achou que ia receber uma resposta de Jesus, elogiar, assim, que fizesse um elogio. Que bom que você acredita nisso. E Jesus respondeu para ele, olha Tiago, que bom que você acredita nisso. Que você acredita em um Deus único. Mas olha, isso até os demônios creem e eles tremem. Algumas pessoas transferem o tremem pelo temem, e eles temem. Ou seja, o fato de você acreditar que existe um Deus único, não significa muita coisa. Deus é um só. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tiago ficou pensativo. E ele demonstra o aprendizado dele em uma de suas cartas, onde ele fala que a fé sem obras é morta em si mesma. Ou seja, se eu não pegar todo aquele pacote que está lá embaixo na biblioteca, todos os livros, e me modificar, e falar, eu tenho que ser dessa forma, a fé é morta. Então, nesse caso aqui, deixou de ser fé e passou a ser uma crença. Nessa concepção que nós estamos trazendo para vocês. A crença é aquilo que eu leio, aquilo que está nos papéis, nos livros. A fé já tem uma coisa a mais, que é transformar esse conhecimento numa coisa prática. E o segundo objetivo da parábola da figueira seca é usar a fé como sustentação nas tarefas do bem. Eu vou agir por quê? Porque é bonito, porque alguém mandou fazer? Eu vou trabalhar em benefício do próximo, trabalhar em benefício da sociedade, porque eu creio que isso é bom, que eu sei que isso faz bem para mim e para os outros, que isso vai trazer o benefício para a maioria da população. Então essa fé robusta, essa fé, não a crença, vai sustentar a atividade nas tarefas do bem. O Espiritismo, então, a fé representa o dever de raciocinar com a responsabilidade de viver. Então eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu sinto que é melhor.
o Paulo, que antes de se denominar Paulo era Saulo, era um judeu, aquele famoso personagem que, indo para Damasco a cavalo, foi abordado, né? Recebeu um facho de luz, caiu do cavalo, ficou cego momentaneamente, e Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir desse momento, Saulo se autodenominou Paulo, deixou a religião judaica, da qual ele era um ministro, ele era um defensor, e passou a divulgar o cristianismo. É o maior divulgador do cristianismo, estabelecendo igrejas em vários pontos e enviando cartas para essas igrejas. Em uma de suas cartas, essa carta aos Romanos, ele faz uma frase a respeito do que nós estamos falando: o justo viverá pela fé. E Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, ele nos dá uma interpretação dessa frase, dizendo que muitas pessoas interpretaram essa frase de Paulo, seguindo mais uma vez ao pé da letra, que se eu vivesse na fé, eu alcançaria a salvação. Ou seja, se eu seguisse os rituais, se eu seguisse os procedimentos, se eu frequentasse um templo, eu alcançaria a salvação. Eles interpretaram fé como sendo aquela atitude de frequência em igreja, atitude que nós chamamos de igrejeira. Ou seja, eu fui no templo, eu não preciso fazer mais nada, eu já fiz a minha parte. E o famoso Haroldo Dutra, ele traz uma interpretação também dessa passagem, e ele fala que, pesquisando, usando a inteligência, tá? Quando eu falo pesquisa, é um homem de ciência. Essa frase, essa carta de Paulo, em 3 línguas: em hebraico, em grego e em latim. Em hebraico, aparece a palavra emuná, que significa fé em algumas situações, mas também significa fidelidade. Opa, tem uma diferencinha aí, né? Fé, falamos até agora estou falando de fidelidade. Tem o mesmo significado. A hora que ele pegou em grego, aparece a palavra pistes no lugar da fé, lá na frase do Paulo. O que significa pistes em grego? Em algumas situações significa fé, em outras significa... E aí ele pegou a carta em latim. Vem a palavra fides. Eu estudei em colégio de freiras, estudei em colégio católico, e tinha uma irmã que chamava Irmã Fides, excelente professora. E eu perguntei para ela, por que e elas escolhem os nomes, né? Elas deixam o nome de batismo e adotam um nome que elas escolhem para ser a irmã tal, a irmã tal. E ela escolheu chamar Irmã Fides. Ela falou, por causa da fé que eu tenho. E Fides, em latim, o que significa Fides? Mas em algumas situações, em outras pode ser fidelidade. O que significa essa fidelidade? Fidelidade já pressupõe duas pontas. Eu tenho que ter fé em alguém, eu tenho que ser fiel a alguma coisa. Então parte de mim e para uma outra pessoa. E aí vem essa questão da fidelidade. A quem que eu tenho que ser fiel? A gente vê em muitos carros um adesivo, um plástico, escrito, todo mundo sabe, Deus é fiel. E eu tenho certeza que muitos de vocês já pensaram qual é a continuidade dessa frase. Deus é fiel. E você? Você é fiel para com Deus? Você coloca em prática, sempre, como falei naquela frase anterior do Espiritismo, combinando dever de raciocinar com responsabilidade de viver. A gente vem aqui ao centro. É gostoso, não é? A gente se sente bem, músicas calmas, agradáveis, recebe abraço, sorriso, carinho de todo mundo, recebe lições, a gente se sente num bem-estar que é um negócio maravilhoso. Recebemos o passe e nos sentimos confortáveis, equilibrados, calmos, somos verdadeiros cristãos. Saímos daqui e vamos para casa. Chega lá em casa, quem que a gente encontra?
Uns encontram um obsessor, outros encontram uma obsessora. Vamos para o trabalho no dia seguinte, recebemos o passe. Mas vamos trabalhar, mãe. Vamos chegar no trabalho, quem que a gente vai encontrar? Aquela pessoa que a gente não gosta. E se aqui no centro a gente se sente bem, calmo, tranquilo, amoroso, tolerante, por que eu não levo toda essa energia, todo esse sentimento, todo esse clima, como a gente diz no meio espírita, toda essa psicosfera, por que eu não levo para minha casa também? Por que eu não coloco em atividade a hora que eu entro no banco ou no mercado e trato aquelas pessoas com a mesma paciência, com a mesma calma que eu trato aqui no centro? Aí a gente pode voltar para a parábola de Jesus e dizer: é porque nós temos pouca fé. Porque a gente está precisando desses sentimentos, desses momentos, dessa energia que a gente recebe no centro. Mas estamos querendo para nós. E não estamos dando a nossa contrapartida nessa questão da fidelidade que Paulo escreveu há muito tempo atrás. Kardec, quando ele acabou a sua obra, no final da sua obra, antes de falecer, ele deixa uma frase que diz o seguinte: eu escrevi muitos livros, escrevi muitas revistas e deixei muita informação. Se vocês lerem todos os livros que eu escrevi, todas as revistas que eu publiquei, e vocês não se tornarem pessoas mais amorosas, mais tolerantes, mais pacientes, mais compreensivas, não serviu para nada o que eu fiz. Vejam a humildade de Kardec sobre a sua obra. Se aquilo que ele escreveu não serviu para nada, não mudou você, não serviu para nada. Para terminar, pessoal, a gente resume então que esse nosso pensamento, junto com essa nossa vontade, pensamento é um influxo magnético, é uma onda magnética, ciência. Junto com a nossa vontade, a nossa ambição, o nosso desejo, sentimento, religião, formam a nossa fé. E nós temos que fortalecer a nossa fé, transformando isso em atividade, em resultado. Nas parábolas nós vimos, nas duas, que toda vez que a gente pedir com fé, com força no coração, tudo é possível. Tudo é possível quando nos dispomos a fazer o melhor, em benefício dos outros e do nosso próprio, confiantes em Deus e em nós mesmos. Com essa frase a gente termina a nossa apresentação, agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e esperando que vocês tenham um domingo muito feliz. Eu poderia pedir agora para vocês que vocês acreditassem em mim, mas eu seria leviano dizendo para que vocês, forçando vocês a acreditarem em mim. Não acreditem. Raciocinem, pensem, reflitam sobre tudo que foi falado. E vocês têm uma arma muito grande que é o livre-arbítrio para decidir o que vocês querem fazer. E quando foi quebrado o livre-arbítrio, naqueles 1200 anos, foi uma afronta à nossa liberdade de escolha. Podem se considerar hereges no sentido original da palavra. Eu tenho o direito de escolher. Eu tenho o direito de usar a inteligência e o recurso que Deus me deu e raciocinar da forma que eu acho melhor. Então, um bom domingo para vocês e que vocês tenham uma semana bastante produtiva. Muito obrigado.